então tá bom. Você é a menina que estudou física comigo esses dias, né? Isso. Estranho, aquelas questões de física estavam bem difíceis. Essa aqui de química, É tá porque tranquilão. Diga. física eu tive no nono ano, no oitavo. Química eu comecei esse ano. E Ah, aí eu tenho mais dificuldade. faz sentido. Muito bem. Bem, para calcular a quantidade de mols, nós temos uma fórmula, tá bom? Que se encaixa bem nessa situação aqui, que é o seguinte: N, que é o número de mols, é igual a V por Vm. Quem quer V e quem quer Vm, né? O V é o volume do gás, Uhum, que o enunciado falou, certo? uhum, E o Vm é o volume molar desse mesma substância, né, ozônio, nas condições de temperatura e pressão. Tá? uhum, Que uhum, é 22,4. Isso aí tem numa tabela, né? É uma coisa que você precisa decorar, tá bom? uhum. Sempre esse valor, 22,4. Então é só fazer a continha, né? Você vai poder usar a calculadora na hora da prova? Não. Então, boa sorte aí fazendo essa divisãozinha. Quando você tem número com vírgula na divisão, você lembra o que tem que fazer, né? Uhum. Tem que multiplicar por 10, ir multiplicando por 10 até que a vírgula desapareça. Então, é, né, você tem isso. Então, você ficaria com, por exemplo, 490 dividido por 224. Uhum. Então, bem, faça aí. Quando você tiver dois números depois da vírgula, tá bom. Beleza? Eu consegui. Eu não sei. Deu 2,185. Tá bom. 8,9. 2,185. É isso aí. É isso. 2,18. Isso é o número de mols, então, tá? Tá. Muito bem. Agora, quantas moléculas, né? Quantas moléculas existem nesse mesmo volume, nessas mesmas condições? Muito bem. Nós também temos uma fórmula. Então, Uhum. vamos usar a fórmula. A fórmula é o número de mols vezes o número de Avogadro. Então, para encontrar o número de moléculas, o que que são as moléculas, né? Ou melhor, o que que são os mols? Os mols, eles são ahn, o mol em si, ele é uma quantidade, ok? Você pode Uhum. ter um mol de moléculas, você pode ter um mol de estrelas, você pode ter um mol de qualquer coisa que você queira, de grão de areia. Mol é uma quantidade, beleza? Uhum. Então, agora, qual é essa quantidade, né? Você sabe ali que foram 2,18 mols, a sua continha deu isso. Esses mols, né, no caso aqui, são moléculas, então você tem 2,18 mols de moléculas. Agora, quanto é um mol? Né? Um mol é 6,022 vezes 10 na 23. Então, para achar o número de moléculas, vai ser Uhum. simplesmente número de mols vezes quanto vale um mol, que a gente chama de número de Avogadro. Sei. É isso aí. Então,
vai ficar 6,022 vezes 10 na 23. Então, na prática, né, moça, a única coisa que você vai ter que fazer é multiplicar esse 2,18 pelo 6,022. Porque o 10 na 23 ali continua, sacou? Tipo, então, Uhum, ele só aparece lá no fim da conta, entende? Você não precisa se preocupar com ele no meio da conta. Já que não tem outro 10 aqui. Então vai uhum. ficar tipo 6 vezes 2, 6 vezes 2, 12, vírgula alguma coisa, né? O meu professor de química, ele usa só o 6, ele não coloca o 0,22, Ah, então. maravilha. Então vai ficar 12, vírgula alguma coisa aí, depois da Uhum. vírgula. Ah, Deu 13. Ah, por que você não me avisou que ele já te chamou? Eu te avisei. Não avisou. Eu avisei sim. Deu 13,08 o meu. Não sei se tá certo. 13. Isso aí, 13. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora vamos para a próxima, então, mocinha. Deixa eu pegar aqui. 3. Quantos átomos existem nessa quantidade aí de hidrogênio? Quantos átomos existem em 112 litros de gás de hidrogênio? Bem, isso aqui é bem parecido com a anterior, né? Uhum, Então, no anterior, nós fizemos o quê, né? Olha aí nas suas anotações. Para encontrar a quantidade de moléculas, né? Primeiro a gente teve que encontrar a quantidade de mols, né? Não foi o que a gente fez aqui, ó. Esse N é o número de moléculas, até posso escrever aqui. uhum, Opa, moléculas. Aqui, mols, certo? Então, eu encontrei a quantidade de moléculas, primeiramente encontrando a quantidade de mols. No caso, utilizando essa fórmula dos volumes, tá? uhum, Isso. É, e muito bem. Então, veja, você tem aqui já o volume. Então, você já sabe o que tem que fazer para encontrar a quantidade de mols. uhum, Pegar esse volume e dividir por 22,4. Sempre por 22,4, beleza? uhum. Então, a primeira coisa que você tem que fazer nesses probleminhas de química é encontrar o número de mols. Faça isso, encontre a quantidade de mols aqui e depois eu te ajudo a fazer o resto. Deu 5. Deu 5, exatamente 5? Beleza. 5. É isso mesmo. Poxa, você dividiu rapidinho. Você fez na calculadora? Não, fiz multipliquei e aí eu dividi. Eu Poxa. corto os números. Eu não sei explicar, é porque eu estudo química com uma amiga minha, e aí, como a gente tem que fazer muita conta de divisão, eu comecei a fazer mais rápido. Ah, sim, isso aí é muito bom mesmo. Fazer as simplificações, né? Isso Hum, aí ajuda. Agora, você sabe então a quantidade de mols. Para sim. encontrar a quantidade de moléculas, o que é que você tem que fazer? Multiplicar, como nós fizemos aqui, o número de mols pelo número de Avogadro, que é o 6 vezes 10 na 23. Então, a gente já sabe que o número de moléculas vai ser 5 vezes 6, né? Uhum, 10 vezes 10 na 23, claro. Então, vai ficar 30 vezes 10 na 23 moléculas. uhum, Só que agora tem um segredo, né? O problema não está pedindo qual é a quantidade de moléculas, ele está pedindo a quantidade de átomos. E uhum, a gente está falando de um gás de hidrogênio H2. Veja, então esse gás ele é feito, como qualquer gás, por moléculas.
Só que a molécula aqui é simplesmente dois hidrogênios juntos. Ou seja, cada molécula tem dois átomos de hidrogênio. Uhum. Portanto, para encontrar a quantidade de átomos, vai ser simplesmente, nesse caso aqui, desse gás, multiplicar o número de moléculas por 2. Porque cada molécula aqui é feita de dois átomos. Uhum. Beleza? Uhum. Ótimo. Easy. Então vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Cadê aqui? Não estou entendendo. Essa figura aqui. Ó. Ah, tá. Essa aqui, né? O consumo de 10 gramas de caco. Entendeu? Só um segundinho. O consumo de 10 gramas formam. Meu Deus. Tá entendendo a pergunta aqui. Eu quero escrever bonitinho no meu programa. O consumo de 10 gramas de CaCO3 formam 5, 6 gramas de CaO. Qual será a massa de CO2 formada? Muito bem. Tentou e não conseguiu, né? Isso aqui é um pouquinho mais difícil mesmo. Então, nós temos aqui uma equação, né, balanceada, né, Uhum. que é o CaCO3, CaO mais CO2. E agora nós temos que fazer algumas determinações. Na verdade, temos que olhar na tabela periódica, né? Você tá com ela por aí? Ai, eu preciso Vai... pegar um livro de química. Ótimo. No livro de química deve ter isso aí. Tem, eu tenho na tabela. Qual é a quantidade de massa molar de cada uma dessas coisas, né? Então, a massa molar do cálcio, vamos colocar aqui. Massa molar. Nossa, Bem, veja aí, a do cálcio é 40. a do cálcio é 40 e o seu. Cadê? Ai, A do carbono é a mais famosa, 12. oxigênio 16. Isso. Vamos lembrar que temos 3 átomos de oxigênio, né? Uhum. Então, como é que a gente encontra a massa molar do CaCO3? Agora que eu tenho todos esses valores aí. Tem que multiplicar, né? Multiplicar e somar, certo? Isso. Isso. Então, quando você achar a massa molar do CaCO3, você me fala, tá bom? Uhum. Eu fiz, mas eu não sei se tá certo. Deu 100. Sim, exatamente. Confiança, puxa. Você sabe fazer as continhas. Então, vamos chamar assim, M do CaCO3, 100, só que é 100 gramas por mol, hein? Estamos falando da massa molar, ela tem uma unidade. Agora, pela mesma lógica, né? Qual que é a massa molar dos outros carinhas ali do outro lado, né? Não é difícil, é só fazer a soma de novo. A massa molar do... Nós temos o CaO, né? 52. É 56. E o outro carinha, pela lógica, já que se conserva a quantidade de massa, né?
tem que ser 44. Uhum. Porque tem que dar 100, né? Uhum. Muito bem. Vamos pedir o quê? Qual será a massa de CO2 formada, né? Isso. Nós já sabemos a massa molar. 44. Agora, então ele está, em outras palavras, né? Nós já entendemos que 1 mol de CaCO3 forma 1 mol de CaO mais 1 mol de CO2. Agora, a gente precisa calcular a quantidade de mols de CaO formado. Então, nós sabemos que 5,6 gramas de CaO foram formados, né? Veja, se eu tenho 1 mol, né? Ele não falou que a gente tem 1 mol de CaCO3, mas se eu tivesse 1 mol de CaCO3, formaria 1 mol de CaO e 1 mol de CO2. Né? Só que eu não tenho 1 mol, eu tenho mais que 1 mol. 10 gramas é bem mais que 1 mol. Eu não sei, para falar a verdade, eu não sei, normalmente é. A gente vai descobrir isso com esses valores de massa, ok? Para descobrir, por exemplo, qual é a quantidade de mols de CaO, que é o que ele informa alguma coisa aqui por causa da massa, a gente só precisa pegar esse valor e dividir pela massa molar dessa molécula. Daí a gente vai descobrir a quantidade de mols de CaO, tá bom? É fácil fazer isso. Muito bem. Nós sabemos então que 5,6 gramas de CaO foram formadas. A gente vai precisar pegar esse valor e dividir pela massa molar disso, que a gente também já encontrou. 56, certo? Uhum. Então eu vou escrever um pouco sobre isso para você decorar, para você entender e talvez decorar. Nós sabemos que 1 mol da molécula, como é que era? CaCO3 formaria 1 mol de CaO e 1 mol de CO2. Porém, não temos exatamente 1 mol. Mas o enunciado nos informou a quantidade de massa. Sendo assim, podemos fazer um cálculo usando a massa e a massa molar para encontrar a quantidade de mols. Que a gente já viu que é muito importante. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui qual é o número de mols do CaO, que é, veja, né, 5,6 gramas, de acordo com o enunciado. E a hora que a gente fez a continha, deu 56, né, gramas por mol. De novo, a gente... Bem, eu não lembro se eu expliquei muito bem isso aqui, mas a gente tem esses valores, né? O C é 12, o outro é 40, o O é 16, né? Então 40 mais 16, 56. Então, 5,6 dividido por 56. Essa é fácil, 0,1 mol. Portanto, nós temos 0,1 mol dessa quantidade. Sendo assim, né? Se nós temos 0,1 mol dessa quantidade, nós temos 0,1 mol de todos, né? Nós temos 0,1 mol desse, desse e desse. Ok? Isso. Então, se nós temos 0,1 mol, a gente consegue encontrar a massa de CO2 formada. Vamos lá. Vou escrever isso aqui. Pela mesma lógica, agora que encontramos que foi formada 0,1 mol de CaO, também teremos 0,1
mol de CO2. Sendo assim, para encontrar a quantidade de massa, que é o que o problema pede, só precisamos multiplicar a quantidade de mol pela massa molar. Pronto. É sempre a mesma fórmula, né? Qual é a fórmula? A fórmula é essa aqui. Massa é igual ao número de mols vezes a massa molar. Só que às vezes a gente quer achar o número de mols, às vezes a gente quer achar a massa molar, daí a gente vai isolando a letra que o problema pede. Entendeu? Uhum. Então vai ficar 0,1 vezes qual é a massa molar do nosso carinha aqui, que é o CO2, que nós estamos procurando, é 44. Então é 0,1 vezes 44. Ou seja, vai ficar 4,4 gramas. Beleza? Uhum. 4,4 gramas. Muito bem, o que faz todo sentido do mundo, né? Porque, na realidade, olha só, né, o que eu quero te mostrar aqui. Toda essa conta que eu fiz aqui foi para te enrolar. Uhum. Por quê? Eu acho que tu percebeu, né? Sim. Porque se tu tem 5,6, se foi formado 5,6 de uma coisa que era 10 gramas, então Uhum. obrigatoriamente a outra coisa que foi formada tem que ser aquela quantidade de massa para que cause os 10 gramas, né? Sim. Então, tá bom. Era só Uhum. fazer 10 menos 5,6 que você chegava na resposta. Mas eu te mostrei que você chega nisso fazendo as contas de química, dá a mesma resposta, entendeu? Sim. Beleza. Então tá bom. Claro, na prova você pode fazer dos dois jeitos, né? Mas eu acho melhor fazer a subtração. Só que você vai ter que explicar para o seu professor, né? Como a massa se conserva, nós Sim. podemos simplesmente subtrair isso aqui. A massa se conservar significa que tu não está destruindo nada e nem criando nada. Quando tu faz uma reação química, entendeu? Na Uhum. realidade, tu nunca destrói massa. A única forma de destruir massa que a gente tem é fazendo uma bomba atômica. Ó, então isso não vai ser feito aqui numa aulinha de química. Deixa eu pegar deixa eu pegar a próxima aqui. A próxima tem um textinho, que ela é um pouco maior, mas Tá. que dá pra fazer. Você está falando de qual? Dessa aqui? Vamos ver. É a última. Eu tava Ah, pensando não. em fazer essa. Tá bom. É que essa aqui veio na ordem aqui. Ah, tá. Achei que fosse outra. Não, tem problema. É essa mesmo. Pode ser. Então tá bom. Muito bem. 46 gramas de sódio reage com 32 gramas de oxigênio formando peróxido de sódio. Quantos gramas de sódio são necessários para obter isso aí? Muito bem. Show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Então não sabe começar? Foi? Não sabe começar essa questãozinha? Eu acho que sim. Porque meu professor faz essas contas com regra de três. Só que sempre que eu vou fazer dá errado. Aí eu nunca sei o que eu faço depois. Ah, então você tentou fazer uma regra de 3 e não foi suficiente. Hum. Muito bem. Saquei. Agora, o que que a gente vai fazer aqui? Então, vamos deixar a regra de 3 para lá. A gente vai fazer uma regra de 3, só que não é direto, entendeu? Tem que escrever algumas coisas antes. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que encontrar aqui é escrever a fórmula, né? Porque ele fala aqui sobre as moléculas, mas ele não mostra a equação balanceada pra gente. Então, ele falou aqui, ó. 46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. Bem, quem é o peróxido de sódio? O peróxido de sódio é esse cara aqui, ó. Na2O2. Ok? Uhum.
Então, para formar o Na2O2, você precisa de algumas moléculas específicas. Não é só pôr o sódio ali e o oxigênio. Na verdade, você vai pôr O2 e 2Na. Porque aí você vai ter duas moléculas de Na e duas moléculas de sódio, certo? Hum, Desculpa, de oxigênio, certo? Entendeu a ideia? Sim. Você consegue ter uma molécula de O2, por sinal é o que a gente respira. Mas de sódio sozinho, não. Então você vai ter esse 2 na frente aqui. Não tá formando uma molécula, né? É só uma quantidade balanceada para formar a molécula que a gente sabe que vai ser formada, perióxido de sódio. Então isso aqui, meio que se tu não sabe os nomes ainda, né? Teria que ver no teu livro e tal. Daí tu olha para isso, pô, tem O2, beleza, O2. É o oxigênio que ele tá falando. Veja, só uma ligação mental aqui, não tem muita teoria, sacou? Aí você vê Na2 aqui. Na2. Eu sei que o sódio não forma molécula com ele mesmo. Então eu tenho que colocar 2 aqui para balancear, Uhum. ok? Dessa, então nem precisa de muita questão aqui, muitos problemas. Muito bem. Então, agora a gente precisa calcular a massa molar dos reagentes e produtos, né? Isso você já consegue fazer sozinho, beleza? Eu quero, em outras palavras, que você encontre qual é a massa molar disso aqui. Para Tá. começar, você pode fazer igual a gente fez anteriormente. Eu vou te mandar o que a gente fez anteriormente para você usar como referência, tá bom? Vou mandar para você aqui. Tu, aqui. Minha conta deu 78. 78? É. Exatamente. Agora que você sabe que deu 78, né? A gente vai precisar então estabelecer a proporção entre os reagentes e o produto. Uhum. Muito bem. Deixa eu só escrever aqui o Mzão do Na2O2. Como você falou para mim, 78, isso é rápido, hein? 78 gramas por mol. E então a gente sabe algumas coisas, né? Como eu posso olhar aqui na nossa equação, nós sabemos que 2 vezes o 23 gramas de Na formam 78 gramas de Na2O2. Foi o que você concluiu. Ou seja, 46, né? Uhum. Porque tem aquele 2 na frente. Agora que a gente sabe isso, nós precisamos calcular a quantidade de sódio necessária para formar 156 gramas de NaO2, né? Muito bem. 156 porque é o dobro ali do 78. Então vai ter que ser o Agora, dobro do outro. Ou é, não? bem, vamos fazer a regra de 3 para entender isso. Vai ficar, veja, né? Eu vou escrever isso aqui para você lembrar, tá bom? Queremos determinar a quantidade de sódio necessária para formar 156 gramas de Na2O2. Utilizamos a proporção obtida. Opa, beleza. Então, 46 gramas de Na dividido. Só lembrando que esse 156, ó, é do enunciado, tá? Uhum. 156 gramas de Na está para 78 gramas de Na2O2
2O2. Da mesma forma que X gramas de Na está para 156 gramas de Na2O2, ok? Uhum. Daí, agora o que nós temos que... Agora sim, né? Nós fazemos a multiplicação cruzada. Uhum. Então vai ficar 78x igual a 46 vezes 156. Faz essa continha pra gente aí, por favor. Uhum. Nossa, que divisão chata. Pois é. Hum. Tudo deu 92. Exatamente, x é 92, então. Ou seja, para formar 156 gramas de peróxido de oxigênio, são necessárias 92 gramas de sódio, Uhum. ok? Então era para fazer uma regra de 3, beleza? Mas tem um momento certo, né? Uhum. Beleza. Ótimo. Mais uma questão feita. Vamos para a próxima. Tá conseguindo acompanhar? Sim. Que bom. Um airbag, quando se produz a desaceleração repentina no carro, é conectado liberando gás nitrogênio, em quantidade suficiente conforme a equação. Então, o nitrogênio está aqui. Considere que o volume de um mol de gás corresponde a 22,4 litros. Isso aí é bom decorar, hein? Nessas Sim. condições, de acordo com a equação química, quando reagem 3 moles disso aí, o volume de nitrogênio... Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Nossa, Agora que nós já fizemos um monte de conta, eu acho que você consegue começar, né? então, eu tentei fazer essa conta na aula com ele. Só que eu não. Tipo assim, quando ele explica, eu entendo. Só que pra eu ler e entender o que é pra fazer, eu não consigo. Porque pra mim não faz sentido essa questão. Ah, é? Porque tem um monte de fórmula e você só vai usar um, só que eu não sei como faz. Ah, bem, quando nós olhamos para essa equação, nós entendemos que 6 mols desse cara aqui que envolve os nitrogênios, tá vendo que quem envolve o nitrogênio é esse termo aqui, o outro não tem nitrogênio, né? Uhum. 6 mols disso aqui vai produzir 9 mols disso aqui, Uhum. beleza? Ótimo. Então, vamos escrever isso, que o que nos importa são esses termos, porque o que nos importa é nitrogênio aqui, o resto não importa. Pelo menos para esse problema. Entendemos, olhando a equação balanceada, sabemos que 6 mols de NaN3 produzem 9 mols de N2. Muito bem. Sendo assim, né, pela lógica, 3 mols de NaN3, que é metade,
produzirão metade dessa quantidade de N2. Não faz sentido? Uhum. Ele está falando aqui de 3 mols. Então, vai ficar 4,5. Né? Assim de cara. Claro, não precisaria ser metade, né? Então eu vou te fazer a conta, vou te mostrar a conta. N de N2 é o quê? É os 9 mols dividido pela quantidade que eu quero estudar aqui, que são 3, certo? Uhum. Vezes os 3 mols de NaN3. E vai ficar, nossa, olha que enrolação que eu tô fazendo aqui, mas é para você entender, hein? 4,5. A gente Uhum. já tinha entendido que ia ser 4,5 mols, né? De N2. Tá. Agora você já sabe a quantidade de mols. Uhum. Ele quer saber o volume. A gente estava usando uma fórmula para volume. Vamos voltar lá. Como é que era? Ó? Número de mols é igual ao volume dividido pelo volume molar, certo? Então, com essa fórmula, sabendo que o volume molar é 22,4 e sabendo Uhum. agora o número de mols, 4,5, você consegue achar o que o problema está pedindo, que é o volume do gás. Uhum. Então, vai lá. Olha, o que eu fiz, eu não sei se tá certo. Porque eu passei o 22,4 para cima e multipliquei. Eu não sei se Tá era isso que certo? É era. isso mesmo. Isolar é isso, né? Nós Deu queremos deixar o 100,8. Vzão. Nós queremos deixar o Vzão sozinho. Como o VM está multiplicando, vai para o outro lado. Deu Desculpa, como o VM 100,8. estava dividindo. Quanto deu? 100,8. Não dá Não para dizer sei. que é 101 litros. Ou deixa 100,8 mesmo. É, Viu? Ó, dava para fazer, né? Vai dizer. é. Era difícil. Teu problema foi aqui, né? Uhum. Mas ali é. Meu problema é. É a fração do gás, né? Sacou? Então era metade. Poderia ser outra coisa, né? Mas era metade. Então, como é que você faria outra coisa da mesma forma que eu fiz aqui, né? Uhum. Pega a quantidade, divide pela fração que tu tem, né? Ok? Uhum. Ah, então não é difícil. Não é difícil. Eu sei É. que você consegue. Meu problema Dá com para química ter é feito. interpretar as questões. Muito confuso. Ah, será que você tem um outro problema assim que é difícil de interpretar também? É, porque, tipo, as contas, quando, tipo, eu tô fazendo na aula, até vai. Só que, às vezes, eu vou ler, tipo, ele dá um tempo fazendo exercício, eu vou ler a questão, eu não entendo nada. Mas, tipo, depois que ele explica, eu até consigo fazer. Se liga, eu bolei aqui um para você. Vamos ver se você consegue fazer então. Bem parecido com esse. Bem parecido. Deixa eu abrir aqui um outro arquivo. Deixa eu só salvar isso aqui. Beleza? Se liga no que eu fiz aqui para você enquanto você falava. Será que você consegue resolver? Vou tentar.
Vou tentar. Achei. 33,6 litros. Desculpa, o que que você falou? Achei. 33,6 deu o meu. A resposta final deu 33,6? Isso. Muito bem. Bem, a gente primeiro tinha que entender ali, né? A equação balanceada tem 4 mols que produzem 3, né? Para o que nos interessa, então é metade, né? Sim. Fácil, né? Sim, Show. eu Então, entendi. deixa eu fazer um outro. Ou tu tem algum outro problema aí para me enviar? Eu tenho algumas folhinhas aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais algum. Então vai me enviando as fotos aí. Eu bolei outro aqui, ó. Tá, Também é parecido com um dos que a gente fez. tá bom. Eu vou te mandei um, aí eu vou fazer esse, então. 72 gramas. Deixa eu pegar aqui. Ah, bem, agora você tem todo esse conhecimento que nós aprendemos juntos, né? Será que você consegue começar esse problema sozinha? Comecei. Agora eu tô tentando ver como é que eu vou fazer. Força. Eu vou no banheiro e já volto, tá? Tá bom. Na volta você me conta o que fez.
Voltei, senhorita. E aí, como é que estamos? Então, eu fiz o que eu acho que eu errei, porque não tem alternativa. O meu deu 144, só que não tá certo. Só que eu fiz igual o outro. Eu fiz, Ah, tipo, não bateu a respostinha? eu fiz tipo assim, eu peguei Não quer me 72 mandar gramas. uma foto do que você fez? Mas eu peguei os 72 gramas, fiz a fórmula, aí eu fiz aquela conta. Eu não sei se isso daqui tá certo. Eu acho que não. Porque eu fiz a mesma coisa que no outro, só que eu acho que eu errei. Ah, sim, você me enviou algo aqui. Meu Deus, isso ficou muito simples, né? Uhum. Ah, vamos lá, vamos fazer sempre a mesma lógica. Vamos fazer sempre a mesma lógica. Você tem dois mols que formam um do que você está interessada. Ah, pera. Nós estamos falando do. É, isso aí. Certo? Então você tem dois mols desse cara Ah, para formar um do que você eu está fiz o que interessada, certo? eu fiz o que você falou pra eu fazer. Esse cinza, o de trás. Ah, tu fez o preto. É, Ah, tá. E não bateu. não. Hum, deixa eu ver aqui, senhorita. Ah, meu Deus. Tá, você já encontrou a quantidade de massa molar? Vamos ver ali. Tem tanto arquivo aberto aqui que eu tô meio perdido. Só um segundo. É muita folha sua. Agora sim, vou baixar essa. Agora sim. Daí você colocou aqui os 102 gramas. Muito bem. 102 gramas por mol desse cara. Tá. Então, você descobriu que o 204, né? Uhum. Certo. Só que esse 204 aqui, ele é referente a o quê, né? Ele é referente. Deixa eu ver se tem anunciado aqui. Eu já nem lembro mais qual é anunciado. Ele é referente a uma determinada quantidade de determinada quantidade de alumínio, Hum. que é quanto, né? Nós precisamos já achar essa quantidade de alumínio. Ai. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Porque a gente ainda não tem a quantidade de alumínio. A gente só tem, vamos dizer assim, a grama por mol do alumínio, né? Só que a gente sabe, veja só, ah, que a grama por mol do alumínio é 72. Em algum momento aqui você ah, olha para a equação e percebe que você. Bem, você escreveu a equação balanceada disso?
Não, eu escrevi, eu achei que Sempre tava tem que certo. escrever com a ação balanceada, senão você não vai conseguir chegar na resposta. Ok? Vamos lá. A gente sabe que óxido de alumínio. Você já sabe qual que é a molécula do óxido de alumínio? AL2O3. Isso. É, calma aí, né? Você falou bem. Al2O3, só que a gente ainda não sabe quem que tem que quem que tem que estar lá na frente. Uhum, Vou até deixar um espaço aqui, porque vai ter um cara na frente. Daí ele fala que vai ter que ter também o O2, né? Claro. Tá falando de oxigênio. E tá falando de alumínio. Só que como é que a gente vai balancear isso aqui, né? Porque a gente tem duas moléculas, dois átomos de alumínio. Então, uhum, e também temos O2. Mas a gente precisa escrever isso aqui de uma forma que vá ao encontro do que nós precisamos. Porque, tipo, eu não tenho aqui sozinho três oxigênios, tenho dois só, certo? uhum. Muito bem. Tá, Então vou. eu tenho que. Tu já sabe o que tu tem que fazer aqui pra ficar Hum, balanceado? Não, eu sei, balancear eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu acho que eu consigo. Hum. Bem, tem que ser meio que com mínimos múltiplos comuns, né? Uhum, Por uhum, exemplo, se uhum, eu simplesmente multiplicar por 2 aqui, não vai bater, né? Porque vai ser 4, preciso de 3, certo? uhum, Então, uma coisa que dá para fazer é, por exemplo, multiplicar por 2 aqui. E daí você vai ter 3 dessa aqui, porque para dar 6, né? 2 vezes 3, uhum, 6, certo? uhum, Só que você precisa de 2, ou melhor, você tem 2 alumínio 2. Então você tem 4 alumínios. uhum, Agora tá balanceado. Então, só agora você começa a fazer a lógica, sacou? Então agora você uhum, já entendeu que 4 mols de Al produzem 2 mols desse cara, Al2O3. uhum, Então tem 4 mols de Al, né? Ou seja, 4 mols de Al é o quê? É 4 vezes a massa molar, uhum. que é 27. E vai dar 108, acabou a conta. Resposta é 108. Ah, entendi. Tem muita conversa. Se você balanceia, não precisa nem se preocupar muito com a massa, entendeu? Uhum, Muito bem. Ah, e essa aqui já está balanceada, então já ajuda. Então primeiro você tem que balancear, ok? uhum, Aqui, vem aqui, 2 mols de Ca3 produz 1 mol de P4. uhum, Então, se 2 mols de Ca3, PO4, essa parada toda aqui, produz 1 mol de P4, então 0,1 mol, que é o que ele cita, vai formar o quê, né? De novo, tem que fazer meio que a regrinha de 3, né? Mas vai formar metade, certo? uhum. Que são 2. Bem, eu tenho certeza que você consegue fazer essa aí sozinha e depois você me manda para eu corrigir, tá bom? Então tá bom, mas deu para pegar as ideias? A importância do balanceamento, as equaçõezinhas Sim. e a regra de 3 só quando for necessário, né? A proporção. Muito bem, senhorita. Sua prova é amanhã? Minha prova é terça. Bem, tenho certeza que você vai bem, tá? Você tá bem na matéria. Então tá bom. Já volto. Ou melhor, já volto não, eu tô muito doido. Muito obrigado pela aula, tenho certeza que você vai bem na prova. O que você precisa é só, talvez, dar uma revisada no que a gente já fez, tá? Pra ficar bem Uhum. fortinha pra próxima aula. Então a gente se fala. Tchau, tchau, valeu. Bom, tchau.